Boa noite, senhoras e senhores. Vamos começar nossa live hoje. Tema muito importante sobre o panorama atual do Covid-19. Doutora Vânia, infectologista, vai aí nos presentear com seus conhecimentos. Boa noite, pessoal que está entrando. Clinvacin. Vamos embora. Deixa eu ver se ela já está por aqui. É o da Clinvacin? Acho que sim. Boa noite. Joia. Vou colocá-la então, tia Vânia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tati. Agora. Está entrando. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Tudo bem, tia? Tudo bem, vamos lá. E aí, tá escutando bem? Tô escutando bem, sim. Certo, vou botar o meu fonezinho, que eu acho que o meu fica melhor assim. Então, queria primeiro agradecer você ter topado desde o início a gente fazer essa live. Acho muito importante, né? Compartilhar conhecimento. E, enfim, queria que você falasse um pouquinho de você. É um prazer para mim, né, estar aqui hoje conversando. A doutora Vânia aqui foi minha professora, que eu tenho uma admiração muito grande. Então, hoje a gente está podendo aqui compartilhar esses conhecimentos. Então, queria agradecer mais uma vez e pedir para você falar um pouquinho sobre você, para o pessoal que não conhece. Eu que venho agradecer e reconhecer todo o seu conhecimento aí na sua área de otorrino. Saber que você foi uma excelente aluna também, né? Filha de uma grande amiga minha. Então, para mim, foi um prazer muito grande conviver com você durante esses anos lá na universidade. Que bom. Então, falando um pouquinho sobre Vânia, né? Uhum. Sou de Penedo. Vim para Maceió para estudar no Moreira de Silva, no Colégio Moreira de Silva, uma escola pública, lá no CEPA. E ingressei na Universidade Federal de Alagoas, onde fiz minha graduação. Em seguida, fiz a especialização em infectologia. E daí comecei a trabalhar no Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, hoje Hospital Escola Elvio Alto, né? Sempre tive vontade de fazer infectologia, foi minha área escolhida. Fui professora, como você já mencionou, da disciplina de doenças infecciosas durante muitos anos, que me aposentei. E nesse percurso participei durante muitos anos lá dentro do Hospital Escola Elvio Alto pela universidade. Trabalhei também no Hospital Universitário pela EBSER. Hoje eu atuo já aposentada, né, como professora, mas continuo atuando como médica no serviço de Arapiraca, no serviço do SAI, Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS, que é a minha área de atuação que eu gosto bastante, e também no SAI do HDT, do Hospital Escola Elvio Alto. Também a minha outra área vamos dizer assim, de devoção, né, que é que eu gosto muito, é a área de vacinas, onde hoje eu sou responsável técnica pelas Clinvacins, né, de Arapiraca e Maceió. Então, atuo na infectologia de uma maneira geral, mas a minha tendência maior é pelas vacinas, hepatites e HIV. E nos percursos, né, da vida, a gente vai encontrando as pandemias, né, ao longo do tempo, né, como já foi cólera, dengue,
no começo o HIV, né, que a gente começou desde o início, lá em 1988, e agora com a Covid-19, né? Várias aí, né? Várias pandemias. Eu queria até que você falasse um pouquinho, assim, resumidamente, o que é infectologia? Para quem não entende muito assim, a infectologia, ela cuida de quê, né? Você falou da sua área de atuação maior, em termos de hepatite, HIV e até das vacinas, mas de uma forma geral, para as pessoas saberem quando procurar um infectologista. Nunca foi tão falado em infectologista quanto agora, né? Assim, tem esses altos e baixos quando as doenças emergem. A área de infectologia é tudo aquilo que abrange as doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Dentro da infectologia, a gente vê a vertente para as vacinas, para as infecções hospitalares, que é uma coisa bem interessante na infectologia, e as doenças endêmicas, ou seja, aquelas doenças que são geralmente constantes na população, mas que sempre originada de um agente infeccioso, daí o nome infectologia. Então, sempre é interessante ver que o infectologista, ele age desde a ponta do cabelo à ponta do pé. Ele age na infecção do olho, do cabelo, do sistema nervoso central, do pulmão. Ele é um grande clínico, mas dentro das doenças transmitidas ou veiculadas por um agente infeccioso. Daí Maravilha. Maravilha, maravilha. E aí, agora, então, vamos falar sobre o Covid, né? Que é a intenção de hoje. Então, realmente, o panorama atual, porque a gente está há mais de um ano aí lidando com essa pandemia, e quando acha que está melhorando, aí tem outra onda, aí tem outras cepas, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, introduzindo sobre a doença, o vírus e esse comportamento dele no nosso organismo, para as pessoas até entenderem. Muita gente até não entende como que pode adoecer mais de uma vez, enquanto outras doenças virais a pessoa tem uma vez na vida e já tem a imunidade. Então, essas diferenças que o vírus do Covid trouxe e que traz também essa dificuldade de controlar essa pandemia. A Covid não é o coronavírus não é um vírus novo, ele existe, são vários, nós temos 7 coronavírus, e fora os coronavírus de animais, né? A gente tem vários animais que são cometidos por coronavírus específicos daquela espécie, geralmente não transmissível para o homem e vice-versa. Coronavírus que atinge o indivíduo, a pessoa humana, seriam 7, e os mais conhecidos é o coronavírus que deu a MERS, que é uma doença do Oriente Médio, uma doença grave, que aconteceu como um surto, que matou cerca de 400 pessoas. Veja a diferença desse coronavírus atual, né? Teve outro coronavírus, que é o coronavírus tipo 1, que matou 700 pessoas na região, na China. E agora apareceu um SARS-CoV-2, né? Esse vírus novo, com uma roupagem diferente, uma característica diferente, uma agressividade e uma virulência bem diferente dos demais. Se você comparar que o SARS-CoV-1 matou 700 pessoas, SARS-CoV-2 hoje, eu vou dar uma puladinha aqui, né, porque são muitos números, ele chegou a matar até o momento, no mundo, 2,5 milhões de pessoas. Nós já temos hoje uma devastação, né? uma devastação. Existia uma outra pandemia no passado, por exemplo, em 1918 a 19, que foi a gripe espanhola, que matou cerca de 20 milhões de pessoas. Então, 10 vezes mais do que se matou hoje o coronavírus. Mas a gente tem que entender que naquela época não existiam os recursos, né, técnicos de hoje, nem as pessoas sabiam nem como era bem a transmissão. Sim. Não é assim? Então, assim, é diferente. No entanto, a gente vê uma devastação que hoje tem ocorrido devido ao SARS-CoV-2 provocando a Covid-19.
Então, essa doença ela surgiu numa região da China, numa cidade pequena como Wuhan, onde pessoas que frequentavam um mercado, né, começaram a se contaminar entre si. E existia uma característica que era pessoas que tinham contato íntimo com alguns animais e se alimentavam desses animais, que era um pingolim, é um animal, parece é um animal pequeno que eles gostam de comer a carne crua. E essas pessoas se contaminaram, provavelmente por morcegos que contaminou esse animal. E daí houve a contaminação entre pessoas naquela região. Eles ficavam muito tempo conversando, convivendo o dia todo naquele mercado. E através das gotículas salivares, como hoje a transmissão acontece de pessoa a pessoa, foi transmitindo, provocando essa doença com a síndrome respiratória aguda grave. Daí o nome SARS-CoV, né? SARS-CoV. Uma doença infecciosa viral que ainda não tem, infelizmente, um tratamento específico para as formas mais leves. A gente não tem ainda na ciência nada que baseado em evidência, tenha significado clínico ainda, pelo menos a nosso alcance. Existem alguns antivirais que se estuda, mas nas formas mais graves. E temos aí essa infecção atingindo pessoas, com as várias mutações que a gente pode falar em seguida, né? Isso? Você falou da gripe espanhola, né? E aí, só para lembrar que o vírus da gripe espanhola é o influenza vírus, né? Que também tem um comportamento de mutações, e não é à toa que a gente toma algumas vacinas, elas mudam, né? Queria que você falasse também que é um vírus que também causa doenças que podem evoluir também para um quadro grave, né? E por isso que a gente também até orienta a questão da vacinação, desde o ano passado, das campanhas, para ter esse cuidado com a vacinação nos grupos mais expostos, os grupos que têm mais risco. Os vírus, de uma maneira geral, eles se replicam e alguns deles têm uma característica de errar na hora que vai se dividir ou se multiplicar, como a gente pode falar, né? No momento em que ele se transcreve aquela sequência de aminoácidos para formar novos vírus, na hora que ele se multiplica, ele erra e, às vezes, essas chamadas mutações, elas vão se ajuntando e formam variantes com características diferentes da inicial, variante, né? Original, né? Vamos dizer assim. Isso acontece com vários vírus e tem alguns vírus que são mais, vamos dizer assim, são mais respeitadores, não mudam. Como, por exemplo, o vírus do sarampo. A gente tem sarampo uma vez e não tem mais. Tem varicela ou catapora e não tem mais. Por quê? Porque esses vírus não sofrem grandes mutações. Certo. Então, É uma você tem característica, varicela, né? característica do vírus. Já o vírus da gripe, por exemplo, todo ano a gente tem uma variante diferente. Por exemplo, a variante que está circulando esse ano no Brasil, ela é totalmente diferente da variante do ano passado. Então, é uma vacina nova. Os cientistas tiveram que fazer uma nova vacina e eu acredito que isso vai acontecer com o coronavírus também. Todo ano nós teremos novas vacinas de coronavírus, porque eles fazem o esqueleto da vacina e na hora que aquela vacina sofre mutação, aí eles adequam a vacina à nova variante. E aí ele consegue proteger a nova variante. Então, as reinfecções se dão nessas variantes que estão sendo estudadas agora, como a de Manaus, a do Reino Unido, a da África do Sul, a do Rio de Janeiro, são variantes, são tipos de coronavírus que têm uma certa diferença com o original. E aí eles têm características diferentes, atingem mais jovens, são mais agressivas, e toda essa questão. Só para a gente fazer uma comparação do HIV. O HIV é o que mais tem mutação. E é por isso a grande dificuldade hoje ainda de termos uma vacina para o HIV. Porque ele muda constantemente. Então,
Quando se consegue fazer uma vacina, ele já não é mais aquele vírus que está acontecendo. O vírus de Alagoas não é igual do Rio de Janeiro, não é igual de São Paulo, não é igual dos Estados Unidos. São totalmente diferentes. Então, veja a dificuldade de se confeccionar uma vacina para um vírus tão mutante como é o vírus do HIV, por exemplo. Verdade. E ele já está aí há tantos anos, né? Há mais de 30 anos. E aí você falou dessa nova variante, e a gente vê também alguns casos de reinfecção, né? Que no início não sabia se seria possível ou não. A reinfecção, ela poderia ser realmente pelo mesmo vírus ou a tendência é que poderia ser uma variante diferente? É possível ter uma infecção, uma co-infecção de mais de uma variante? Você pode ter um paciente co-infectado com mais de uma variante, sim. Já se tem casos Descritos, né? descritos, sim. Mas o que acontece é o seguinte, não se sabe ainda quanto tempo exatamente uma pessoa tem imunidade duradoura. Tudo leva a crer que não existe uma imunidade duradoura para o SARS-CoV-2. E isso deve estar em torno de 6 meses, mais ou menos. Então, você pode se reinfectar pelo próprio vírus, Certo. se você reduzir a sua imunidade, seus anticorpos chamados neutralizantes. Mas, mais rápido ainda, você pode se infectar com uma variante e você, em menos de 6 meses, se reinfectar, como tem acontecido principalmente com profissionais de saúde. Não é assim? Então, você teve uma infecção pelo SARS-CoV-2 nesse momento e 2, 3 meses depois você se reinfecta com a nova variante. E não seria uma reativação como a princípio nós pensávamos. Na realidade, é uma reinfecção. Certo. Você se expõe novamente, aquela imunidade não foi duradoura, então você tem a chance de... E o anticorpo neutralizante que nós temos para aquele vírus, vamos dizer assim, original, não é suficiente para um novo vírus. Aí você se reinfecta. Certo. Você falou de casos leves, né? Com essa nova variante até que está tendo uma característica diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a orientação, né? As pessoas que se contaminam e evoluem com um quadro mais leve, eles devem procurar um médico, devem procurar um serviço de saúde, devem ficar em casa e se cuidar. E o pessoal está perguntando muito aqui sobre tratamento precoce. Eu não quero entrar em questões polêmicas nem políticas. Eu queria só que você falasse das evidências que a gente tem até hoje em termos de medicação, que você até já falou. Mas, assim, deixasse um pouco mais claro nos pacientes leves e quais são os sinais de alerta que os pacientes realmente precisam procurar um hospital ou um centro de saúde. Bom, a nossa orientação, ela segue o que orienta a Organização Mundial de Saúde e as sociedades afins, como a Sociedade de Pneumologia, de Infectologia, entre outras. É o seguinte, 80% das pessoas infectadas terão formas leves ou assintomáticas. Aí serão confundidas com sinusites, rinites, alergias, resfriados e até mesmo sem queixa alguma, ok? Então, essas pessoas jamais vão descobrir que tiveram o vírus, por exemplo. E são as pessoas que provavelmente contaminam pelo fato de não terem sintomas e estar, vamos dizer assim, expondo outras pessoas. 80% não vai ter doença importante. 15% terá uma doença mais grave, levando ao internamento. E 5% crítica, levando à UTI. Desses 5%, acredita-se que no Brasil 80% terão um desfecho desfavorável. Certo. Ninguém sabe quem é a pessoa que vai complicar ou não vai complicar, a não ser se você tiver um acompanhamento precoce e contínuo. Daí, a gente, em qualquer que seja o caso, leve, moderado, com mais sintomas, com menos sintomas, ele deve ser, vamos dizer assim, orientado de uma forma protocolar, com a rotina. Então, a rotina que a gente segue é a seguinte: uma vez diagnosticado que o indivíduo está com sintomas suspeitos de Covid, nós devemos primeiro estratificar aquele indivíduo e entender se ele tem um comportamento de risco.
se é obeso, se tem doenças comorbidades, se tem sobrepeso, obesidade, como eu já falei, se tem alguma imunossupressão importante, a própria idade. Então, a gente vai identificar esse grupo de risco, vamos dizer assim. E entre o terceiro e o quinto dia, eu geralmente, nós recomendamos às sociedades que se faça um checklist de exames, onde a gente vai ver o basal do indivíduo, pelo hemograma, a função renal, a função hepática, os componentes que orientam se há algum comprometimento inflamatório, como as ferritinas, DHL, PCR, etc. E também os trombóticos. Isso no quinto, mais ou menos no quinto dia. E vamos orientando ao paciente que ele deve estar ligado à equipe de saúde sempre que é necessário e de preferência diariamente. Fazendo saturação diária para ver se há alguma alteração de saturar. E em seguida, no sétimo dia, a gente repete esses exames, identificando um fator de risco, como esses exames que são, vamos dizer assim, observados. Aí a gente vai ver a necessidade de exames mais complexos, como uma tomografia ou, muitas vezes, uma internação. Certo. Clinicamente, ele é tratado com sintomáticos. Havendo a necessidade de internação, daí a gente vai fazer os tratamentos que são orientados pelos protocolos, como os corticoides, os anticoagulantes, e todo um embasamento de um paciente crítico dentro de uma internação hospitalar. Ótimo. Eu queria até ressaltar que nos primeiros dias de sintomas, né, como a gente está vivendo a pandemia, é passível sempre de ser Covid, mas que, principalmente agora que entramos no outono, aumentam também a prevalência de outras doenças respiratórias, como resfriado comum, até mesmo a rinite alérgica, que dependendo dos sintomas podem confundir um pouco. Então, esse monitoramento, como você falou, é muito importante para ver se está evoluindo bem ou não e também para saber se é Covid ou não, né? Para fazer o exame ou para ver se tem indicação mesmo de fazer o exame, para observar como vai evoluir. Porque às vezes no primeiro, segundo dia aquilo é tão nebuloso ainda que a gente não tem ainda como bater o martelo de que até porque a gente também pediria o PCR a partir do terceiro dia, por exemplo, né? Pois é, inclusive a gente solicita que as pessoas tenham cuidado de não usar o corticoide na fase precoce, porque que a gente tanto vê, o predicin, tomei predicin, tomei isso, tomei aquilo, mas o corticoide para mim é o medicamento pior que existe no momento mais precoce da infecção, simplesmente porque ele vai levar a uma viremia maior, uma colonização maior do vírus, e, consequentemente, pode levar a uma doença mais grave, quando ela poderia até não acontecer. Então, o corticoide é um excelente tratamento para a Covid na hora certa. Não é nos primeiros 5 dias. Né? A gente sabe que ele é usado até como anti-inflamatório, né? E antialérgico. Mas nós temos outros antihistamínicos que podem ser usados para diminuir a congestão nasal, o desconforto, né? Da hiperemia, do edema de orofaringe, mas corticoide não usar nesse momento. E até os sintomas olfativos, a gente usa não nesse momento, mas o paciente que persiste com sintomas de perda de olfato, né, no pós-período de transmissão, a gente entra, né? Então tem que ter esse cuidado de qual é o momento, né? E qual a dosagem. É importante também, como você lembrou, que nós estamos na época sazonal da influenza. É necessário que as pessoas se vacinem para a gripe. Por quê? Porque você faz até ajuda até no diagnóstico diferencial. Né? Se você foi vacinado para a gripe, você não vai confundir a gripe com o coronavírus, porque às vezes são muito parecidos, né? Então, e a co-infecção também é um desastre. E quando esse momento que nós estamos agora no Brasil, que começa a fase da gripe, nós estamos no pior momento da Covid. Porque acredita-se que
o abril será um mês tenebroso, que jamais a gente vai esquecer na fase da Covid. Se a gente não vacinar rapidamente, a gente vai sofrer muito. Se sofremos em março, abril será um pouco pior. Ou E mais pior, ou bem pior, né? Você falou dos grupos de risco, eu queria falar também das gestantes. Teve uma pessoa aqui que falou, a Thaís, que é gestante e professora. Queria que você falasse assim, em relação ao fato de gestante ser considerada também um grupo de risco ou não. E no caso dela, ela está perguntando em relação à vacina. E da vacina a gente fala no outro momento, vão ter várias dúvidas aqui de vacina. Mas queria que você falasse em relação ao Covid em si, sobre as gestantes. A gestante não é considerada um grupo de risco especial. Mas o problema é o bebê. Ela pode levar à prematuridade, vários riscos para a gestação. E, claro, se o bebê nasce com Covid, é um bebê de altíssimo risco, né? Como está aí tantos casos acontecendo na Casa Escola Maternal Santa Mônica, né? Uhum. Mas não é especificamente a gestante. Claro que a gestante é um momento muito especial da vida, mas para o bebê é bem pior. Entendi. Então não deixa de ter que ter um cuidado a mais aí, né? Do que um caso leve numa pessoa não gestante, né? Com certeza. E aí eu queria confirmar contigo, uma pessoa com Covid que teve um quadro leve, após quantos dias essa pessoa já pode sair do isolamento e se considerar não mais transmitindo aquele vírus? A partir do início dos sintomas ou às vezes do início do PCR, como é que funciona isso? Olha, no início se falava em 14 dias. Uhum. Em seguida, através de estudos, a Organização Mundial de Saúde já recomenda 10 dias após o primeiro dia do sintoma, desde que a pessoa esteja sem febre, 24 horas antes de ser liberado. Não se sabe ainda se esse número de dias vai aumentar com essas novas variantes, mas por enquanto persiste os 10 dias para os indivíduos não internados. Certo. Aqueles indivíduos internados ou imunossuprimidos, ou seja, uma pessoa que é transplantado, nefropata, que usa corticoide porque já usa cronicamente, então é um imunossuprimido. Ou então o indivíduo que se internou, aí são 21 dias após o início dos sintomas para o isolamento. Então, 10 dias para os pacientes doença leve e moderada, vamos dizer assim, que não precisa de internar, e 21 dias para os indivíduos mais graves, internos ou imunossuprimidos, porque eles demoram mais a se livrar do vírus circulando. Entendi. A imunidade demora mais para conseguir conter, né? Para conter, para produzir anticorpos neutralizantes. E o contactante? Às vezes no mesmo domicílio, alguém tem sintoma, o contactante às vezes nem positiva o PCR ou não, ele também tem orientação de fazer o isolamento, de ficar em isolamento ou não necessariamente? Porque ele pode transmitir, né? O contactante é aquele que vive no mesmo ambiente. Eu considero assim, o que é um contato de risco? Aquele indivíduo que está no mesmo ambiente, os dois sem máscaras, por mais de 15 minutos. Certo. Aí você tem o risco de ter se contaminado. Então, aquela pessoa que dorme no mesmo quarto, que convive na mesma casa, essa pessoa tem uma chance grande de se contaminar. Então, é necessário que se faça o isolamento nesse período semelhante, mesmo que os exames possam dar negativo, porque a gente sabe que 20% dos casos de uma pessoa que tem Covid pode ter um falso negativo, mesmo pelo RT-PCR, que é o exame do nariz, que eu gostaria de frisar que o diagnóstico que a gente considera confirmatório é aquele indivíduo que tem o RT-PCR positivo e não a sorologia. Sorologia não é passaporte para ninguém dizer que está imune ou curado e nem tampouco é diagnóstico, porque ele simplesmente diz se aquele indivíduo teve contato ou não. Quando? Ninguém sabe. Tem IgM que demora pouco tempo, tem IgM que não aparece, tem IgG que não aparece. E eu tenho uma experiência de ver muitos casos, como eu estou acompanhando pós-Covid. Eu vejo muitos casos de pacientes que saíram de UTIs e com sorologias negativas. E tiveram RT-PCR positivo. Então,
Para mim, diagnóstico de Covid ou é um diagnóstico clínico, epidemiológico, certo, onde você tem toda a sintomatologia, teve contato prévio de uma pessoa que você tem certeza que tinha Covid, e a pessoa teve todo o aparato de exames complementares que confirmam o diagnóstico e a própria sintomatologia, ou se você teve um RT-PCR positivo. Certo. E essa pessoa do mesmo ambiente, do mesmo domicílio, que não desenvolveu sintomas, ela tem indicação de colher o PCR? É importante certo, sim. Porque quando a gente não colhe o PCR, e mesmo assintomático, a pessoa tem a impressão de que porque não teve sintomas não está contaminado. E aí pode contaminar outras pessoas. Certo. Eu estava ouvindo há pouco uma informação de que uma pessoa, caso índice, num culto, indireto ou diretamente, contaminou 5.000 pessoas. Num ambiente fechado, cantando, orando, juntos. O potencial, né, que isso alcança. É impressionante a taxa de infecção desse vírus. É impressionante. E aí, pegando esse gancho, eu queria que você falasse qual a melhor forma de prevenir, né, essa transmissão. Que nós sabemos, mas nunca é demais alertar, até porque está sendo muito interessante como otorrina, desde que começou a pandemia e que as medidas de higiene e uso de máscaras ficaram mais intensas, o quanto diminuíram as infecções de vias respiratórias de forma geral. Então, assim, eu tive menos pacientes com resfriado, menos pacientes até mesmo com rinite, menos pacientes com sinusite, então, com uso de antibióticos nesse período. Então, assim, para a gente ver o quanto a gente não valorizava essas coisas, ou não nesse nível, antes da pandemia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da prevenção. Como que a gente pode prevenir? É verdade, Renatinha. Eu nunca vi meus netos tão saudáveis. As crianças, meu Deus. Nunca vi. Porque todo mês um me agorizando. Vai dizer alergia. E não era. São os rinovírus, todas aquelas viroses que eles pegavam de uma criança para outra. Com o isolamento, reduziu assim, vamos dizer assim, 90%. Eu acho que você deve ter percebido isso na sua clínica. Minhas amostras de antibiótico estão lá paradas. Pois é. Aí vem as otites também, né, sinusite e tudo mais, né? Consequência a um quadro respiratório alto, né? Pois a forma melhor de evitar essa doença é higienização de mãos, com água e sabão ou álcool em gel na hora necessária, uso de máscaras adequadas, distanciamento social, né? Eu respeito pelo distanciamento social. É claro que ninguém está livre de se contaminar. Ninguém pode dizer assim, eu não vou me contaminar porque eu tenho todos os cuidados. Por incrível que pareça, eu não tive Covid até hoje. E eu continuo trabalhando no consultório. Eu não atendo Covid no momento de transmissão. Foi uma opção minha pela minha faixa etária, pelas comorbidades que eu tenho de pessoas em casa. Eu optei para não atender na linha de frente. Eu atendo pós-Covid, certo? Mas eu não estou livre, porque eu trabalho com o público. Sim. Mas o que é que eu tenho feito? Os cuidados maiores. E nos finais de semana, quando eu quero relaxar um pouco mais, eu quero me livrar da máscara, eu quero ficar mais vamos dizer assim, sair mais do estresse, aí eu vou para um local mais sossegado, eu vou para o campo, onde lá eu vou ter contato só com o mínimo de pessoas possível e com a natureza. Então, eu não vou para um show, nem vou para se expor, restaurante. Né? Eu não vou me expor. Então, o respeito pelo distanciamento social é fundamental. Me vacinei. A vacina, ela não é 100%, e é por isso a gente tem que continuar com os mesmos cuidados. Né? Porque hoje já existem casos de pessoas vacinadas com Covid. E a gente sabe que a vacina não é 100%, nem por isso ela deixa de ter o seu valor. É preciso que todos, que for possível, se vacinem para evitar a circulação do vírus. As pessoas às vezes ficam... Depois a gente vai falar mais sobre vacinas, né?
Eu tenho tanta coisa para falar de vacina, mas vamos deixar para um outro mas a momento. gente vai ser já, que era isso que eu queria dizer. E a vacina, além dessas medidas que você falou, a vacina, de alguma forma, a gente considera também como uma forma de evitar, né, a transmissão. Mas não quer dizer que se você tomou a vacina, que você não pode adoecer. A intenção da vacina é você diminuir a transmissão e se evoluir para um quadro de Covid, ter um quadro mais leve do que o que você poderia ter, não é, Vânia? Dependendo da vacina, né? Porque tem alguns Certo. tipos. Cada vacina tem a sua característica. A gente tem várias vacinas hoje no mundo. Certo, No Brasil, a gente tem a AstraZeneca e a Covid e a Coronavac, que são certo, vacinas que têm características diferentes. Todas seguras, mas uma mais eficaz, outra menos eficaz e assim por diante. certo. Se Pode você falar das imaginar, vacinas. a vacina de gripe, ela tem 75% de eficácia, 74% de eficácia. E quem é que deixa de tomar a vacina de gripe? E o quanto tem dado de resultado a vacina de gripe? Uhum. Né? De H1N1, H3N2 e as outras subtipos. Não é 100%, mas se você vacina um montante de gente, você faz uma imunidade coletiva. E você faz com que reprime o vírus e está circulando livremente entre as pessoas. E aí você vai diminuir o adoecimento naquela população. Haja visto hoje, por exemplo, eu vi agora há poucos minutos um gráfico de Manaus. Manaus está tendo um declínio importante de mortes em Manaus. Por quê? Porque Manaus foi a cidade que vacinou mais até hoje no Brasil, até por conta daquela mortandade que teve logo no começo do ano. Então, eles conseguiram vacinar mais. O Chile mesmo, né, está vacinando e já reduziu bastante o número de casos e de mortes. Por quê? Porque ele conseguiu vacinar muita gente. Agora, vacinando devagar, a passo de tartaruga, o vírus está crescendo e está circulando e está aparecendo novas variantes. Então, é importante que essa vacinação seja rápida, rápida. E o Brasil ele tem know-how para isso. O Brasil sabe vacinar. O Brasil tem gente capaz de vacinar. Entendeu? É só ter a vacina disponível para isso. É verdade mesmo. E em termos de vacina, né, você explicou, eu queria que você falasse também, de uma forma resumida, como funciona mais ou menos cada vacina dessas que a gente tem disponível no Brasil, no organismo. E daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas sobre as vacinas, algumas peculiaridades, quando pode tomar, quando não pode, que o pessoal mandou aí. Mas fala um pouquinho da vacina da Coronavac e da AstraZeneca. Existem no mundo vários tipos de vacinas com várias metodologias diferentes. As vacinas que nós temos mais experiência é a vacina da Coronavac, que é uma vacina de vírus inteiro, vírus morto. E a gente tem várias vacinas do Programa Nacional de Imunização que é baseado nessa metodologia. Daí a gente tem um know-how muito grande, conhecimento muito grande desse método. Uhum. No entanto, ela é uma vacina que veio com uma eficácia de evitar a doença em torno de 50%. E daí, até ficou um pouco desacreditada no começo. Mas se você vacinar, e se você imaginar que você vai ter uma imunidade coletiva, se 60% da população estiver imunizada, você vai ter uma resposta muito boa com 50%. Então, vale a pena vacinar. No entanto, quando você pensa em doença grave, você reduz muito a doença grave e a morte, chegando a 90%. Não tem vacina 100%, só a da Pfizer e da Moderna, que nós não temos ainda disponível no Brasil, que é uma metodologia moderníssima, maravilhosa, meu sonho de consumo. Gostaria de tomar essa vacina, mas não é disponível para mim, né? E tem a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que usa vetor no adenovírus, morto também, que a gente pega um pedacinho do gene do vírus, do coronavírus, e injeta num vírus chamado adenovírus, que é um vírus que nós temos, que dá resfriado também. Só que esse vírus é morto, ele não vai replicar no ser humano. E aí é uma metodologia um pouquinho mais vamos dizer assim, mais moderna. Essa é uma método que é usado na vacina de HPV, por exemplo. É também utilizado na vacina de hepatite B. Então,
é uma metodologia mais moderna, mas bastante conhecida no Brasil, segura, e ela tem uma característica diferente. Ela dá uma eficácia de 74%, então é melhor do que a coronavírus. Por isso que ela está sendo utilizada mais nos idosos, porque a gente sabe que os extremos da vida, tanto o bebê como os idosos, eles têm uma resposta pior às doenças e às vacinas. Então, eles precisam ser, vamos dizer assim, protegidos por uma vacina melhor. Enquanto que nós, que estamos no meio, eu já estou saindo já para a parte da extrema esquerda, né? Vamos dizer assim. Mas quem está na fase de madura, jovem, o adulto jovem, ele está com toda a sua robustez imunológica, então ele vai responder a qualquer vacina muito melhor do que um idoso e do que uma criança. E é por essa razão que esses extremos de vida precisam de vacinas mais seguras, mais eficazes, porque eles respondem menos. Então nós temos essas duas vacinas no Brasil atualmente. De alguma forma, tia, a da Coronavac, apesar de uma eficácia menor, né, ela foi testada em profissionais de saúde, né? Querendo ou não, tem esse grupo que é mais exposto, vamos dizer, diretamente. Você acha que isso pode ter influenciado ou não necessariamente? Não dá para saber. Muito provavelmente. Isso foi um viés do estudo, né? Porque trabalhou com pessoas que estão na linha de frente, exposta. E existe uma diferença entre eficácia e efetividade. Eficácia é aquele número de pessoas que não adoeceram no estudo com dezenas de milhares de pessoas. Por exemplo, 43 mil estudados. Quantos por cento deles não adoeceram? Mas aquelas pessoas eram profissionais de saúde. E a efetividade é quanto por cento de pessoas vão adoecer na população geral, que a gente vai ter pessoas que pouco vai ter contato com o vírus. Então, provavelmente, a efetividade é maior do que a eficácia. Certo. Nesse caso. Porque nós temos uma forma de uma população heterogênea, pessoas com maior risco e pessoas com menos risco, que é a grande maioria, né? Por exemplo, eu tenho menos risco de me contaminar do que quem está dentro do UTI. Porque além de você se contaminar com as gotículas que a máscara protege, tem os aerosóis, né? Que dentro de uma UTI tem milhares de aerosóis que ficam pulverizando o ambiente, né? E esses aerosóis, por nebulização, aspiração, tanta coisa que acontece dentro da UTI, ele se dispersa no meio ambiente, ricos em vírus, e vai se depositando nas bancadas, nas superfícies, né? Nas superfícies. Aí uma pessoa desatenta, tá de máscara, mas sem querer passa a mão no olho, depois que passou na bancada, e assim que os profissionais de saúde têm esse risco de contaminação. E é por esse motivo também, né, que é importante até falar, que por isso que há um isolamento tão grande do paciente contaminado que evolui de forma grave, o profissional de saúde está ali, se expõe, mas o familiar, né, acaba não podendo ter acesso. Então, assim, esse é o grande motivo. Primeiro, por não ter experiência de estar nesse ambiente. Então, às vezes, a pessoa acaba se contaminando mais mesmo. E segundo, pela infectividade do vírus. Então, você vai expor um familiar a um vírus num ambiente de pessoas contaminadas. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito essa situação e é uma doença realmente muito solitária nesse contexto, né? Então, eu queria frisar isso aqui. É importante ver essa observação. Que as pessoas, às vezes, pensam que é falta de só empatia. porque não quer. Na realidade, mas é um risco muito grande. Às vezes você tem outro familiar em casa que é grupo de risco e você pode estar contaminando pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus, né? Perfeito. Mas pela vontade de estar ali, né? Porque a gente sabe que na hora da dor a gente não pensa em mais nada, a gente só quer estar junto, mas enfim, esse é um momento para a gente pensar no todo, né? Perfeito, perfeita observação. E aí, voltando para a vacina, essas duas que você falou são 2 doses, não é isso? Queria que você falasse também o tempo de a primeira para a segunda dose. E algumas, teve até a colega que é gestante que perguntou em relação à questão de gestantes, se pode ou não vacinar, quem está amamentando, quais são os grupos que podem ser vacinados e aqueles que ainda não têm estudos seguros para orientar, para permitir.
Nessas vacinas, os únicos indivíduos que não são orientados para tomar a vacina são os menores de 18 anos. Certo. Por quê? Nesse momento, não se estudou nessa faixa etária. A Pfizer, por exemplo, já está vacinando pessoas acima de 12 anos. Os estudos estão continuando. Não esqueçam de que os estudos não terminam nunca, eles continuam acontecendo, mesmo nos bastidores. Acima de 18 anos, qualquer pessoa pode tomar qualquer dessas vacinas, mesmo as gestantes e as lactantes. Como não houve um estudo, vamos dizer assim, fechado nesse grupo de gestantes e lactantes, a orientação é que a gestante e a lactante recebam uma orientação do seu médico, inclusive por escrito, o Programa Nacional de Imunização está solicitando, dizendo que as pessoas entenderam que essa vacina é uma vacina nova, que não foi estudada nesse grupo, apesar de seguras, porque não é vírus vivo, certo? Uhum. E que também ninguém está livre de se contaminar mesmo vacinados. Mas isso não é porque se tomar uma gestante ou uma lactante vai dar problema para o bebê ou para o feto. São 2 doses, sendo que a Coronavac ela tem um intervalo entre 2 a 4 semanas. Então, eu posso tomar a primeira dose hoje e posso tomar daqui a 3 semanas, não tem problema. Daqui a 2 semanas, daqui a 4 semanas. Os estudos foram seguros em relação a esse intervalo. Então, muitas vezes as pessoas, eu tomei com 15 dias, tinha que ter tomado, e aí mandaram tomar com 3 semanas. É porque é possível acontecer isso. Né? A AstraZeneca, que é da Fiocruz, ela foi estudada para fazer com 12 semanas, dá um alívio, né, para o sistema, né, de saúde, Sim. porque você vai vacinar mais com 3 meses, né, com 12 semanas. E importante entender, que me preocupa muito esse momento, que nenhuma vacina deve ser dada concomitante com a vacina de coronavírus até o momento. É possível que futuramente a gente até faça gripe com coronavírus juntos, mas nesse momento não há estudos de que um não vai atrapalhar o outro, a intercambialidade não pode acontecer. E como também a gente deve sempre se vacinar com uma vacina e continuar com a mesma vacina. É fundamental isso, né? Uhum. Uma outra coisa é que o intervalo em qualquer vacina e a coronavírus deve ter um mínimo de 15 dias. Que é para dar tempo do organismo estabelecer toda a sua produção de anticorpos para aquela vacina. Como eu digo sempre, o que se fala hoje, daqui a 6 meses pode ser totalmente diferente, né? Mas à luz da ciência, não se faz vacinas concomitantes no momento. E com a vacina de gripe é muito importante lembrar que tem que ter 15 dias de intervalo. Quem está tomando a AstraZeneca está tendo essa vantagem, porque pode tomar a primeira dose, depois de 15 dias toma a gripe, aí só vai tomar a segunda dose mais daqui a frente. 2 meses e meio, então dá muito tempo de tomar, né? Mas com a Coronavac, tem que primeiro fazer o protocolo dela, né, provavelmente. Para depois fazer a gripe. Ou o contrário, se a sua vacina vai ser mais tarde, se você tem uma idade menor ou não está dentro ainda dos grupos, né? Prioritários. Falando em grupo prioritários, a Tassiana perguntou aqui em relação aos transplantados. Eles também podem ser vacinados? Com certeza. Esses têm prioridades. Né? Por enquanto, né? A gente não começou ainda, mas vão ser prioridades, sim. Eles vão estar no momento das comorbidades, junto com os HIVs, os renais crônicos, os que estão fazendo quimioterapia, os nefropatas, síndrome de Down. E a síndrome de Down, ela deixa o indivíduo com uma dificuldade de fagocitose, levando a doenças veiculadas por bactérias e vírus que precisam ser imunizados direitinho. Então, nesse caso, será nas comorbidades. Certo. E aí, uma pessoa que teve Covid
passou aí os 10 dias, ficou bem. Depois de quanto tempo ela pode tomar a vacina? Bom, a gente está orientando que quem teve Covid espera 30 dias Certo. para fazer a sua vacina regularmente. Agora, se você... A gente tem visto muito, por exemplo... 30 dias após o término do período de... primeiro sintoma. Ah, tá. Do início do sintoma. Então, seria 20 dias depois do isolamento, né? E se for um paciente que evoluiu mais grave, que internou, também seria menos dias, é isso? Menos dias. Mas aí a gente pode esperar um pouco mais se ele tiver na UTI, mas normalmente a gente já manda vacinar. Certo. No entanto, a gente tem visto muito pessoas que foram se vacinar, tenho recebido muito essa queixa. O idoso estava trancado em casa, foi se vacinar, Vacinou, e depois estava doente. Eu também peguei 2 pacientes. Sim. Aí as pessoas dizem, será que foi a vacina? Como? Se é vírus morto? Não é impossível. Ele provavelmente se contaminou na fila para se vacinar. É possível. É uma possibilidade. Entendi. Entendeu? Então, ao sair de casa, ele se contaminou. De alguma forma. Porque não tem como dar um PCR positivo, né? Para Covid. Porque após uma vacina. Morto, não tem como dar. Então, assim, se alguém no meio do período entre a vacina e a segunda dose, a primeira e a segunda dose, desenvolveu o Covid, é importante entender que a dose da Covid, da segunda dose, será dentro do critério como se ele não tivesse tido Covid, entendeu? Não vai retardar ou adiar. Ah, entendi. Vai entrar... Se eu tive Covid, eu espero 30 dias para fazer a minha primeira dose. Certo. Entendeu? Agora, se eu fui tomar a vacina de Covid, 2 dias depois eu estou com Covid, a minha segunda dose será 21 dias ou 30 dias após a... Não é 32 dias, vamos dizer assim. Seria 30 dias após a primeira dose, no máximo. E como você... Eu acho que sim. Claro. Então, por exemplo, a pessoa tomou a vacina e teve Covid 5 dias após a vacina, sim, certo? Aí ela vai contar a partir do primeiro dia de sintomas dela, os 30 dias. Não? O dia da vacina. O dia da vacina? O dia da vacina. Entendi. Se ela nunca tomou, né? Entendi. Porque, por exemplo... A dose respeita ao intervalo como se ela não tivesse tido Covid. Entendi. E aí, como você fala também, vacina dada é vacina tomada, né? Não precisa repetir um protocolo, não, né? Não você precisa repetir. Só esparça mais a segunda dose, não é isso? Exatamente. Tá. Porque, por exemplo, eu tive uma paciente que teve sintoma 3 dias depois da vacina e peguei um paciente que está para tomar vacina em 2, 3 dias, mandei ela colher o PCR e eu estou monitorizando para ver. Então, por exemplo, ela já completaria os 15 dias e faria a segunda dose. Mas vamos dizer que ela dê positivo. Ela está com 1 semana de sintoma, um sintoma meio assim, não sei se é exatamente. Se ela der positivo, aí ela vai adiar essa dose. Como a gente tem uma plasticidade para fazer a vacina entre 2 semanas a 4, a gente posterga para mais tempo, para 4 semanas. Isso é na tentativa do próprio sistema imune atuar de uma forma diferente, né? Porque ele está atuando para conter a infecção e ele, no caso, seria estimulado para desenvolver a imunidade, não é isso? A não ser que seja um indivíduo muito grave, que esteja dentro da UTI, que não vai poder nem tomar a vacina. Usando corticoide em altas doses, etc. Aí é um caso especial. Certo. Mas se for um caso ambulatorial, vai respeitar o intervalo da vacina, claro, mantendo as 4 semanas ou 30 dias, mais ou menos. Falaram aqui que não entendeu. A Raquel não entendeu. Explica aí de novo, vamos ver. Então eu vou repetir. Vamos falar porque a vacina da AstraZeneca é mais tranquila, porque como são 3 meses, aí não precisa vai ter tanta problema, preocupação. Né? A vacina do Coronavac, o intervalo entre a primeira e a segunda dose pode ser feita com 15 dias, 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas. Certo. E os estudos mostraram que o resultado é o mesmo. É o mesmo.
O que está sendo feito hoje no Brasil, geralmente, pelo menos em Alagoas, são 21 dias, 3 semanas. Toma hoje, daqui a 3 semanas, toma a segunda dose. Se eu desenvolvi Covid e não tive ainda a oportunidade de tomar a vacina, e eu estou no meu momento de tomar, na minha idade, na minha faixa, e eu estou com Covid hoje, e eu tenho que tomar minha vacina amanhã, eu devo tomar a primeira dose. Se eu adoeci hoje, eu devo tomar minha primeira dose daqui a 30 dias. Certo? Eu hoje adoeci e minha vacina era amanhã. Não vou tomar minha vacina amanhã, vou tomar daqui a 30 dias. Agora, se eu estava bem, fui me vacinar hoje e vamos dizer que quarta-feira eu desenvolvo os sintomas de Covid. A minha segunda dose vai ser de hoje a 30 dias, independente da doença ter sido daqui a no intervalo. Daqui a uma semana. Tá entendendo? Certo. Uhum. Entendi. É isso. Então, 30 dias a partir da primeira dose, né? Da primeira independente do Covid intermediando aí. A não Pronto, ser que seja um doente muito grave. Certo. Alguma situação mais específica, né? Específica, que aí vai ser analisado caso a caso. Certo. Certo. Ou então, às vezes, um caso que desenvolve sintomas muito próximo da segunda dose. Não sei se ainda estaria com Covid então, porque, no assim, momento. quem tiver com febre, com sintomas infecciosos, Também. a gente não recomenda vacina alguma. Por quanto tempo, tinha essa uma pergunta também. O resfriado, uma pessoa com resfriado, não Covid ou com qualquer outra doença infecciosa, quanto tempo depois pode tomar Olha, a doença vacina? leve, sem febre, não contraindica vacina. Uma Certo. criança corizando, com uma tosse, não contraindica vacina. A gente não contraindica. Criança brincando, ativa, corizando, toma vacina e todas as vacinas que são Mas um adulto com um quadro de resfriado. Se ele está bem, sem PCR negativo. Se não está com dor no corpo, se está bem, está ativo, sem febre, porque a doença febril a gente sempre não vacina, qualquer que seja. Então, doença febril seria quanto tempo depois? Esperaria passar o quadro ou tem um quadro infeccioso, se for um quadro leve, uma semana. Se for um quadro mais importante, 15 dias. Certo. Se for Covid, 30 dias. Certo. E me diz algum motivo, nem sei se eu vou perguntar, algum motivo para não tomar a vacina? Ainda tem gente com medo de tomar, com medo de pegar Covid se tomar, achando que a vacina não é segura. Algum motivo para ter medo de tomar essa vacina? Eu só tenho um motivo. Se você tomou a primeira dose e fez anafilaxia nessa dose, aí você não toma a segunda dose. Fora isso, eu não conheço nenhuma contraindicação. Nenhuma. E, para quem não sabe, a anafilaxia é você desenvolver um fenômeno alérgico durante a vacina, onde toda a clínica, todo o serviço de vacinação tem que estar preparado para tratar a anafilaxia e diagnosticar. Que a anafilaxia pode ser uma coisa leve ou uma coisa muito grave, levando inclusive a choque anafilático. E para isso é preciso que as pessoas tenham todo um treinamento para diagnosticar. Diagnosticando anafilaxia na primeira dose, a gente já não indica a dose da segunda do reforço, né? Pelo menos com aquele tipo de vacina. Mas até agora não aconteceu nenhum caso. Foi discutido o risco de trombose e AVC com a AstraZeneca, mas já foi descartado. A Europa até parou de vacinar com a AstraZeneca, mas já voltou a vacinar, porque os estudos mostraram que o número de casos de AVC nas pessoas que tomaram a vacina de AstraZeneca foi menor do que a população que sequer tinha tomado a vacina. Então, não foi o caso da vacina provocar tromboses. Então, eu não vejo nenhuma contraindicação, a não ser que não esteja na faixa etária. E essa anafilaxia... Pode fila, né? Por favor, vamos respeitar. Pode furar fila. E não essa... vai tomar soro fisiológico.
E essa anafilaxia que você falou pode acontecer com algum componente da vacina, como pode acontecer com alguma medicação, não é? Com qualquer outra coisa. Então, é uma Pode alergia. acontecer com qualquer vacina, né? É por Isso, isso que isso. as clínicas têm que ter toda a estrutura para diagnosticar e tratar uma anafilaxia. Qualquer Isso. vacina pode dar, vacina de gripe pode dar. Aham, certo. E algum efeito comum você tem observado nos pacientes pós-vacina? Alguma queixa, alguma coisa o pessoal A tem grande relatado? maioria não sente nada, apenas um dolorimento local que tomou uma injeção naquele local. A grande maioria. E outras Certo. pessoas têm apresentado um pouco de cefaleia, um pouco de dor no corpo, febre, pouquíssimas pessoas. Mas pode ser uma Pode reação. acontecer, como pode acontecer também com outras vacinas. Mas eu não tenho encontrado grandes problemas, não. Teve um caso de processo alérgico, algum componente, mas às vezes tem o látex também, que as ampolas têm a borrachinha, a pessoa tem alergia ao látex, e às vezes pensa que a alergia é a vacina e é aquele vedante, né, do vidro. Sim, Que é o... sim, Acontece verdade. muito isso também. Mas Entendi. normalmente as pessoas não têm reclamado muito, não têm visto muito. Mesmo no CRI tem recebido muito poucos casos de reação à vacina. Agora, Então, muita gente doente depois da vacina, porque eu acho que foi um momento de transitar para se vacinar. Acredito que tenha sido isso. Não tem essa. pode ser ou alguma flexibilização aí no contexto também, né? De achar que já está. Porque tem Já gente está que toma imune. já a primeira dose e já acha que está imune, né? Tem gente que Exatamente. já teve Covid e acha que não Não vai tem mais ter, então imagina. Eu posso imaginar isso. E, e aí, considerando isso, por exemplo, a gente falou dessas questões dos cuidados, né? E que mesmo se vacinando, a gente precisa ter cuidado ainda e manter as medidas de higiene, isolamento. A partir de quantos por cento da população vacinada a gente tem esperança de uma maior flexibilização dessas medidas, Vânia? Olha, para você ter imunidade coletiva, os estudos estatísticos, bioestatística, eles acham que 60% da população vacinada dá para a gente relaxar bastante e voltar para uma vida praticamente normal. No entanto, eu acredito que nós não vamos nos livrar do coronavírus. Nós teremos essa doença endêmica e eu já li que talvez a vacinação seja a cada 6 meses. Imagina. Entendi. Eu espero que isso não aconteça. É verdade, viu? Porque 6 meses e teria que ser a população, porque, por exemplo, a do influenza mesmo acaba sendo a maior parte os grupos mais prioritários, né? Pelo menos no sistema público de saúde. Então teria que ver até que grupos seriam incluídos, né? Porque o grupo que transmite mais são os não prioritários. Pois é. E é anual, já é um problema. Imagine você fazer semestral. É verdade. Eu espero que isso não aconteça. Que nós tenhamos vacinas mais duradouras. É verdade. Olha, aqui vários elogios e o Jorge disse que teve uma febrícula após vacina, mas isso que pode acontecer com qualquer outra vacina, né? Eu queria frisar também isso que a gente falou em relação da contaminação, principalmente das crianças. Realmente, apesar de outras questões de prejuízo para as crianças, principalmente em termos de educação e de contato e de estímulos, né? Realmente ficou muito nítido o quanto a criança é um grupo que se contamina fácil. E as crianças vêm muito mesmo para o consultório, resfriado, com dor de garganta, com sinusite. E ficou muito nítido o quanto as medidas de higiene, de isolamento protegem. Não só as crianças, mas a gente também adulto. Inclusive, nós mesmo como otorrinos, eu fico olhando como médicos, o quanto a gente também pecava em algumas questões de cuidados, né? Porque a gente achava comum ficar resfriado e encontrar outras pessoas e ir trabalhar, né? Era tão natural fazer isso, era até estranho você não ir trabalhar porque estava resfriado. E hoje a gente vê o quanto é importante uma pessoa que está resfriada ou está com alguma doença infecciosa não ter contato com outras que estão saudáveis, né? O que você acha disso? Eu acho muito interessante. É gritante essa melhora, né? De tantas doenças. E me preocupa
pensar que criança não se contamina com Covid, porque elas também são grandes portadores do vírus e transmissores. É claro que tem crianças que adoecem de forma grave, né? A gente tem hoje as síndromes hiperinflamatórias, mas a maioria das crianças apresentam um quadro leve. E são também grandes transmissores, como são os jovens também. Mas a gente observa muito isso, essa redução significativa das doenças respiratórias leves, mas frequentes nos ambientes de escola, inclusive, né? De escola. Uhum. Sim, sim, de grande exposição, né? Eu acho que estamos chegando aqui aos minutos finais da live, mas primeiro quero agradecer de novo sua disponibilidade e compartilhar aí os conhecimentos. Foi muito importante, deu para tirar várias dúvidas. E queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que nos acompanhou, até porque a gente está, como eu falei, há mais de um ano vivendo essa pandemia. Voltou de novo a aumentar os casos graves. Então, assim, ainda tem gente que acha que a gente não está vivendo isso. Então, parece que a gente está vivendo mundos paralelos, né? De pessoas que acham que não existe pandemia e as pessoas que realmente estão vivendo essa realidade, às vezes doentes ou com algum familiar ou com alguém próximo doente, com algum caso internado, com alguém que faleceu. Então, assim, queria que você deixasse o seu recado aí para o pessoal, para a gente conscientizar, que eu acho que é gerando informação, se aproximando dessas pessoas, explicando, entendendo melhor que a gente consegue atingir melhor elas, né? Eu quero de antemão agradecer a oportunidade, adorei. Que É uma bom, vamos experiência marcar nova, né? próximas. Eu sou uma imigrante digital, né? A gente não tem experiência hoje com essa nova forma de se comunicar, né? A gente sempre foi o olho no olho, mas tem que mudar, né? Tem que se repaginar, verdade. readaptar nas situações. Da mesma forma como se readaptar ao novo normal, né? É verdade. Pegando esse link, é difícil para todos. É difícil para mim, é difícil para você e é difícil para todos a gente ter que se conformar em se comunicar só pelas redes sociais, pela mídia, pelo telefonema, mas pelo menos a gente hoje tem uma forma mais fácil de se comunicar. Lembrar sempre de que essa doença ela é traiçoeira, ela é silenciosa, ela tem que ser respeitada, a comunicação médico-paciente, equipe-paciente. Não podemos nos conformar em dizer volte quando você está passando mal ou com dificuldade respiratória, porque quando você vê nesse momento, já pode ser muito tarde. O médico que se propõe a tratar Covid, ele tem que ter contato com o seu paciente quase que diariamente. A equipe de saúde tem que se comunicar com o paciente. Ou então você não está pronto para tratar Covid. Não é? Porque é uma doença que é rápida a evolução. E com essas variantes, a gente tem percebido que é mais rápida ainda, é mais grave. A gente vê pessoas irem para a UTI com 5 dias de doença, que não era essa rotina. Era lá para a segunda semana que acontecia isso. Jovens, né, inclusive. E jovens sem comorbidades, né? E é interessante perceber que nós devemos incentivar as pessoas a se vacinar, não perder essa oportunidade, mostrar que as vacinas são seguras e que não são 100% eficazes. Se a gente não tiver uma imunidade, uma imunidade coletiva, individual não vai resolver o problema. Eu sozinha me vacinando, não vou proteger a população. Eu tenho que ter grupo grande vacinado. É por isso que a gente tem que exigir das autoridades que comprem vacina. Várias. E a melhor vacina, eu digo sempre, é que está na prateleira. É que está disponível para mim. Disponível, é verdade. Disponível. Eu tomei a Coronavac. Não é a melhor para mim, mas era a que estava disponível. Se eu tiver oportunidade, eu vou tomar uma outra futuramente. Uma melhor. Mas, por enquanto, é o que eu posso tomar essa. Então, eu não vou deixar de tomar porque é da China, deixou de ser da China. É o que eu tenho aqui. Cuidados com os cuidados que já são tão bem orientados, uso da máscara, distanciamento social. Lavar as mãos é fundamental. Lavar as mãos é coisa tão básica. É fundamental. Entendeu? E respeitar e ter empatia.
pelo outro. Alguns pacientes que eu trato há 20 anos virou para mim e disse: eu não vou tomar vacina, porque alguém me disse que não valia a pena. Eu disse: não tome por você, tome pelos outros. Não faça por você, não, faça pelos outros. Tenha empatia. Então, essa é a recomendação que eu deixo para as pessoas. E que a gente tenha, pelo menos até o final do ano, a possibilidade de nos abraçarmos. Eu estou sentindo falta disso, e eu sei que as pessoas estão sentindo. Mas a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Né? Essa é a mensagem que eu posso dar para as pessoas. E confiar na ciência, que é o principal. Verdade. Ai, muito feliz aqui com essa live, muitos elogios aqui, muitos parabéns. Ai, só energia boa. A Rosane perguntou, doutora, atende onde? Deve ser você, porque ela é minha paciente. Ela atende na Clivacin. Quem quiser, enfim, conversar, passar em consulta, tomar vacinas, procura a doutora Vânia no Clivacin. E é isso mesmo, a gente precisa ter um pouco de paciência. Se a gente já está impaciente, cada um de nós vivendo a sua realidade, imagine pessoas que têm mais dificuldade, mais restritos, né? As próprias crianças e idosos, eu acho que foram os grupos que mais sofreram aí nesse período, né? E, enfim, vamos ter paciência, fazer a nossa parte, que é a parte que a gente pode fazer, né? A gente não tem como fazer a parte do outro, nem brigar com todo mundo, mas vamos fazer a nossa parte da melhor forma. E é isso. E sigamos, espero que em breve tenhamos melhores notícias aí sobre a condução dessa pandemia, né, Vânia? Com certeza. Eu agradeço muito e agradeço a Deus, né? Por Com cuidar da gente. certeza. Verdade. Ele está acima de tudo, né? Verdade mesmo. Beijo grande, boa noite, Paz para pessoal. todos. Tchau, tchau. Tchau.